Vamos para o bloco final do meu confronto com Franklin Luzes, que é membro do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Este desafio será um combate travado através das palavras, onde a cortesia e o respeito serão seus pilares. Como anteriormente já disse, meu mentor, o patriarca Muyad, chamava essa modalidade de Sijin, ou seja, Guerra das Línguas. O terceiro e último bloco começará agora, aqui, no nosso encontro na Vida Kung Fu. O empreendedorismo brasileiro tem importantes protagonistas ao longo de sua história. E a trajetória de Franklin Luzes como empreendedor foi inclusive retratada no livro A Vez do Sonho, de Fernando Dolabella. Sua trajetória empreendedora foi ladeada por sua jornada de desenvolvimento e refinamento de suas potencialidades através do Kung Fu. Esse foi um dos motivos pelo qual eu o estou desafiando. Afinal, é fundamental termos um adversário de valor para que possamos crescer. Franklin, obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu desafio e quero iniciar esse terceiro e último bloco te atacando com a seguinte pergunta. Como você atualmente coloca em prática os pontos mencionados nos blocos anteriores, 1 e 2 desse desafio, no seu dia a dia? O meu dia a dia hoje, eu ajudo as empresas a se desenvolver, as startups. A gente criou um fundo de investimento para que as startups recebam capital e evoluam. Só que as startups são feitas de pessoas, empreendedores. Então, o meu objetivo hoje é primeiro fazer com que eles acreditem neles próprios, que eles tenham um propósito bem claro e eles saibam ter essa mentalidade de crescimento e essa garra. Mas como é que a gente consegue desenvolver isso na prática? O primeiro tema é o que eu chamo de descoberta. Eu acredito que todas as pessoas podem se desenvolver, podem crescer. Então a primeira coisa é ele descobrir o que ele tem talento. E quando eu falo talento, mais uma vez, é o que ele com esforço coloca em prática, se desenvolve para que aprender e crescer. Isso é uma descoberta. E é testando, com experiências, com vivências. Às vezes a pessoa acha que tem um talento para A e depois, quando coloca em prática, descobre que é para B. Isso é algo que a gente tem que incentivar e promover nas startups. Principalmente porque às vezes ela acha que um produto vai dar certo e não dá, e ele muda e faz outro. Então essa descoberta. Depois a experiência, que é a vivência prática. E o terceiro é a expansão. Uma vez que você descobre o seu talento, como é que você coloca, mediante o esforço, o crescimento? Que é o que eu divido entre talento, a diferença de talento e êxito. O talento é quando você usa a sua habilidade com esforço e dedicação para com o tempo você se aperfeiçoar. O êxito é quando você usa essa habilidade em prol de um objetivo. E é isso que a gente tenta, que é a última fase. Como é que a gente, já descoberto o talento, conseguimos chegar ao nosso êxito? Que é, no fundo, o crescimento da empresa e o sucesso dela. Mas eu queria aproveitar esse tema para exatamente perguntar a você como é que, na prática, a gente tem o êxito no Kung Fu. O que é o êxito para um praticante de Kung Fu? O que muitas vezes as pessoas, Franklin, confundem, porque elas sempre buscam o grande êxito. E para o Kung Fu, o mais importante são os pequenos êxitos, aqueles êxitos do dia a dia, porque esses êxitos, na sua somatória, é que vão redundar no grande êxito. E as pessoas não, elas procuram sempre o grande êxito de pronto, né? E por outro lado, outra coisa interessante é que muitas vezes as pessoas, ao ressignificarem o erro, como nós falamos no primeiro bloco, o que acontece com eles? Elas começam a perceber que há êxito em todo o processo do Kung Fu. Não existe essa ideia de falar, eu errei. O que acontece? Há um pequeno êxito. Por quê? Porque quando ele deixa de, vamos supor, de alcançar uma determinada proposta,
mas o aprendizado para o próximo ciclo, ele acaba vindo. E aí que entra a função do mestre, do mentor, porque ele tem que despertar esse lado invisível do praticante para que ele possa também desfrutar daquilo que parece que o mundo aí fora chamaria de fracasso, que seria a antítese do êxito, né? E com isso, ele começa a se acostumar com o êxito e se acostumar também com aquilo que as pessoas chamam de fracasso. Em outras palavras, ele acaba se acomodando no bom sentido, não acomodação no sentido de alienação, mas acomodando a cada situação, de modo que ele já não fica mais muito excitado quando ele alcança um êxito de reconhecimento, principalmente porque é interessante isso, né? O êxito é, acima de tudo, percepção do outro. Então, quando o outro fala, olha, você é um cara de êxito, aí você acaba reconhecendo. Mas o mais importante, você sabe bem disso, é aquele êxito de cunho interno. E esse que é um dos grandes desafios. E a pergunta que eu queria voltar para você, Franklin, dentro ainda desse tema, pela sua experiência, é óbvio que isso vai variar o tempo para que cada um possa descobrir desse processo do talento até chegar no êxito, ele varia de empreendedor para empreendedor, né? Como que você identifica o tempo de cada um? Como é que você percebe? Porque eu acho que pela sua experiência, né, você quando começa a dar suporte para um determinado empreendedor, você percebe qual que mais ou menos é o tempo de maturação desse empreendedor ou do negócio no qual esse empreendedor ele está desenvolvendo, né? E como é que você coloca, porque muitas vezes você vê que o tempo é X, mas a expectativa do empreendedor é 1/10 de X para alcançar aquele êxito. E como é que você faz para lidar com essa disparidade entre a percepção pessoal do empreendedor e a percepção geral? Ótima pergunta, porque vai me dar chance de abordar um outro tema que eu acho muito importante no desenvolvimento humano, que é a humildade. O empreendedor, e aí tem um conceito do yin e o yang, porque o empreendedor precisa ter uma paixão e uma crença nele próprio e aquela vontade de fazer, e também a humildade de aprender sempre e continuar sempre ouvindo as críticas e os feedbacks, e inclusive não se julgando sempre que precisa melhorar sempre. Então, eu primeiro quero enxergar no empreendedor isso. O timing é uma jornada, o desenvolvimento humano é uma jornada. Pode levar um dia, pode levar uma semana, pode levar um ano, pode levar 10 anos. O que importa é a humildade da pessoa de aprender sempre. Então, a primeira coisa que eu olho é, ele tem essa humildade de aprender? Ele tem essa humildade de querer ouvir o outro? Ele busca a diversidade de pessoas, porque é muito fácil você ter um empreendedor como empresa, ele precisa contratar pessoas. E é muito fácil você colocar pessoas que só fazem ou falam o que você pensa. E isso é o princípio do fim para mim. Então, ele consegue lidar com pessoas diferentes, ele recruta pessoas diferentes, ele aceita ser desafiado por elas. Se ele tem esse potencial, eu acho que ele tem uma chance de sucesso. As pessoas são todas iguais, ele não aceita crítica, ele não tem essa humildade, para mim, ele já, não importa o tempo, na minha visão, ele não é um empreendedor de sucesso. E para concluir esse bloco, eu queria finalizar um outro ponto que eu acho que é uma parábola muito interessante, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando, que é a parábola dos 3 pedreiros. A gente pergunta a um pedreiro, o pedreiro 1, o que ele está fazendo. Ele fala, eu estou colocando tijolo, acimentando tijolo. É uma hipótese, é um trabalho. O segundo pedreiro, eu estou construindo uma igreja. Já melhorou, ele já tem algo maior. Terceiro pedreiro, eu construo a casa de Deus. Então, para mim, o que eu incentivo as pessoas a buscarem é o propósito que elas fazem na vida delas, sejam elas pessoais ou profissionais,
para que você diga que está construindo, não de cunho religioso, mas sim de estar fazendo algo relevante que você se orgulha e que, para quem está de fora, pode você estar botando um tijolo em cima do outro, mas dentro de você, e aí pegando a linha com o que você falou, você está construindo algo muito maior, que nesse exemplo da parábola é a casa de Deus. Muito bom, muito obrigado. E como pudemos ver mais uma vez, é possível que a vitória no combate possa ser desfrutada por todas as partes, inclusive por você que está aí nos assistindo. Assim encerro o meu desafio, na certeza que todos fomos vitoriosos. E quero mais uma vez agradecer, Franklin, esse agradecimento final, porque realmente você abrilhantou o nosso desafio, como estava esperando, e espero que também nós pudermos estar à altura, né, da sua capacidade, porque é assim que os adversários acabam se desenvolvendo, né? Por isso acredito que tivemos um ótimo combate. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com Fogo.